Antes de falar do assunto mesmo deste vídeo, faço dois anúncios. Primeiro, recebi este livro de Marcelo Andrade, A História da Guerra Fria, Sem Mitos, pela editora Flores Carmeli e Caravelas, creio. É uma coedição Caravelas e Flores Carmeli. A História da Guerra Fria Sem Mitos. Vou lê-lo com o maior interesse. Até porque é um assunto que me interessa particularmente. Os outros dois anúncios, na verdade, são três. O segundo é que meu próximo vídeo, aqui para o canal, será sobre Donald Trump, sobre o trumpismo. Né? Que dizer de Trump, que dizer do trumpismo? Então será meu próximo vídeo. E o terceiro anúncio é que eu e uns amigos relançaremos algo que foi lançado no ano, salvo engano, de 2010, né? Que foi o SPES, ou seja, o Seminário Permanente de Estudos Sociopolíticos. SPES quer dizer esperança, em latim. Qual é o objetivo desta entidade, o SPES? Né? Ele encerrou suas atividades cerca de 2013, salvo engano, e em 2013, sim, encerrou então suas atividades, mas agora o relançaremos, né, com muitas novidades. Eu darei ali, ministrarei ali a história gratuitamente, a história completa da igreja. Haverá muitos artigos, etc., cursos, e o objetivo central do SPES é o mesmo de quando ele foi fundado em 2010, a saber, reafirmar a doutrina da realeza social de Cristo e da consequente doutrina social da Igreja e combater o liberalismo, não só o liberalismo em geral, mas também o liberalismo católico em particular. Naturalmente, não apenas o liberalismo. Né? Antes de tudo, combate-se o comunismo, mas também o liberalismo. Como mostrarei, como mostraremos no SPES, a doutrina da Igreja sempre foi de equidistância entre capitalismo e comunismo, entre marxismo e liberalismo. Equidistância condenadora, condena ambas as coisas, sempre o fez. Leia-se para o saber, por exemplo, o documento de Pio XII, intitulado Mente Nostrae. Mente Nostrae, Nostrae, Mente Nostrae. Encontra-se no site do Vaticano. Ali está a condenação tanto do comunismo como do capitalismo, ou, o que quer dizer mais ou menos o mesmo, a condenação do marxismo e do liberalismo. O liberalismo vinha sendo condenado já desde Gregório XVI, particularmente depois por Pio IX, Leão XIII, todos, etc. E o comunismo passou a ser condenado também, mas a partir de Leão XIII. A condenação do liberalismo é anterior. Começou anteriormente. E dois papas depois, Leão XIII começou a condenação do socialismo, do comunismo. Então, é para isso que se refundará o SPES. Né? E não deixaremos de nos manifestar, né, em todos os momentos em que se requeira a reafirmação da doutrina, e não deixaremos de combater todos os desvios desta doutrina, até aqueles mesmos que se travestem de tradicionais. O liberalismo político
político-social, econômico-político-social, que se dá, infelizmente, entre os mesmos católicos. Mas, hoje, eu tratarei algo distinto. Ou seja, tem até que ver, né? Eu nunca fui muito apreciador de ópera. A ópera, ela foi inventada e resultou de um engano no século XVI, XVII. Acreditava-se que a tragédia grega fosse o que hoje conhecemos como ópera. Acreditava-se isto, né? Confundia-se o coro da tragédia grega, né, com o que hoje se chama ópera. Nunca foi de muito agrado, de meu agrado, nunca particularmente morri de amores pela ópera, embora Verdi, em particular, tenha óperas interessantes, né? Mas ela sempre deslizou um pouco para o demasiado jocoso, para o sensual, para o apaixonado, para o exacerbamento, a exacerbação das paixões. A isso sempre tendeu a ópera. Mas eis que, no ano passado, tão somente, vejam vocês, descobri uma ópera espetacular. É a ópera Diálogos das Carmelitas, de Francis Poulenc, um francês. Francis Poulenc tinha uma relação confusa com a Igreja Católica. Ora se fazia católico, ora deixava de sê-lo, se arrependia, fazia penitência, voltava, mas não importa. Foi um grande compositor. Sua primeira fase foi demasiado modernista. Mas tem obras magníficas, como um concerto para órgão e orquestra, encontra-se na internet. E muitas peças religiosas muito belas, ainda que com certo sabor moderno, mais sérias, profundas, né? Por exemplo, seu Stabat Mater. Por exemplo, seu Responsório de Trevas. São respostas de trevas. Suas litanias à Virgem Negra. Seus motetos ou motetes, tanto dá, para a época de Natal, e muito especialmente seus motetes para o tempo da penitência. Parece que os compôs para si mesmo. Grandes peças. Mas a surpresa eu tive no ano passado ao deparar com sua ópera Diálogos das Carmelitas, fundada no livro homônimo de Bernanos, um belo livro. Poulenc escreveu o libreto e compôs a música. A história é a do martírio na asquerosa Revolução Francesa, que nada deveu em brutalidade às revoluções comunistas, e, sobretudo, em sua sanha anticristã. Foram numerosíssimos os mártires, sacerdotes, monges, laicos, leigos, né? Há até um livro interessante aí, As Barricadas de Deus. Foi a resistência dos católicos à Revolução Francesa. Freiras, monges, padres, laicos, muitos foram os mártires desta asquerosa revolução, infelizmente considerada por alguns católicos algo positivo. Como é possível? Dirá Pio XI, o Papa Pio XI, que o liberalismo, que é o motor ideológico da Revolução Francesa, é a raiz de todas as revoluções, incluindo a comunista. Pois bem, e um grupo de 12, creio, salvo engano, posso estar enganado, de 12, carmelitas descalças, freiras carmelitas, se negaram a abjurar da fé
e foram guilhotinadas, né? E tudo isso é verdade, né? E houve o caso, entre elas havia uma freira, que por medo, por temor do martírio, abandonou as suas companheiras de hábito, mas voltou na hora de sua morte exatamente para ser guilhotinada como elas. São heroínas, são mártires de uma revolução iníqua, e transmutadas em ópera de uma maneira magnífica. Realmente, Francis Poulenc, teve felicidade máxima com esta ópera. É uma ópera que mantém nossa atenção desde o início, mas que chega a um pujante ápice, a um poderoso ápice, como nunca foi feito no âmbito da ópera e da música, com o final da ópera, né? Com as freiras entoando, cantando o Salve Regina e caminhando para a guilhotina. É um ponto altíssimo da música, de alta dramaticidade, obviamente, tá? E que, a meu ver, faz de Poulenc um dos grandes compositores do século XX, junto com Franz Schmidt, o austríaco Franz Schmidt, austro-húngaro Franz Schmidt, né, que compôs o mais belo oratório de todos os tempos, que é o Livro dos Sete Selos, a respeito do qual farei um vídeo particular aqui. Tá? Mas hoje quero insistir quanto ao Diálogos das Carmelitas de Francis Poulenc. Que ópera, senhores! Que coisa maravilhosa! É impossível a um católico não emocionar-se, sobretudo com o final, né? É claro, tem todos os traços de uma ópera, né? Uma teatralidade muito grande, exacerbada, isso é verdade, mas o tema e o tratamento musical dado por Poulenc nos cativam, repito, desde o início, e atinge um ápice difícil de alcançar em arte ao final, com a cena final, com a sequência final, né? Muito mais poderosa do que o filme homônimo, Diálogos das Carmelitas, com Jeanne Moreau. É muito melhor, né? É realmente algo que eu recomendo. E vou deixar aqui, na descrição do vídeo, 2 links. Um para uma versão boa, da ópera inteira, com legenda em inglês, salvo engano, mas boa, com bela resolução de imagem, né? Tem umas entrevistas antes e depois, não são de meu agrado, mas o fato é que é uma versão digna desta belíssima ópera. E vou deixar este referido final da ópera, que eu encontrei na que certamente é sua melhor versão, mas que não encontrei na totalidade, só este final. Vou deixar, então, também o link só para o final. São 10 minutos de uma obra-prima. Vou deixar os 2 links e deixarei também o link para outras peças de Francis Poulenc, né? Recomendo, eu repito que não sou um amante particular da ópera, recomendo efusivamente esta ópera de Poulenc, né? Ele assinou ali, né, o seu lugar entre os melhores do século XX no âmbito da música. Muito obrigado pela atenção. Até meu vídeo sobre Trump e depois sobre o oratório, o Livro dos Sete Selos, né, em que falarei também, aliás, de A Quantas Anda, a escrita de meu comentário Apocalipse. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.